Boa tarde a todos. Às 14h19, damos início à reunião da Comissão de Saúde e Saneamento, 16ª reunião ordinária, 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura, plenário do Camil Caran, com a presença dos vereadores Dr. Newton, vereador da Farmácia, Bim da Ambulância. Gostaria de convidar para compor a mesa o vereador Ronaldo Montijo, autor do requerimento de audiência pública. Ronaldo Montijo, por gentileza. Não tendo essa presidência recebido impugnação das atas da 13ª e da 14ª e da 15ª reunião ordinária realizada em 3, 10 e 17 de maio de 2016, respectivamente, comunico sua aprovação nos termos regimentais. Aprovação Senhor presidente, fazer inversão da pauta após a aprovação. Sugestão a Vossa Excelência. Fazer inversão? Isso. Que a gente já libera os projetos e deixa todos a presidência. Então vamos inverter a pauta. Vamos colocar em votação os projetos. Então, vamos propor para vocês a inversão da pauta, votando então primeiro os projetos de lei. Em votação com o voto do vereador Dr. Newton. De acordo. Com o voto do vereador da Farmácia. De acordo. Com o voto do vereador Bim da Ambulância. De acordo com a inversão. Essa presidência também manifesta de acordo, fica então aprovado a inversão da pauta da reunião da Comissão de Saúde e Saneamento. Projeto de lei, requerimento não tem. Projeto de lei número 1553/2015, segundo turno. Emenda. Obriga todas as unidades de serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU e equipe de resgate que atuam no município de Belo Horizonte a ter em sua equipe um médico socorrista e dar outras providências. Autoria, vereador Bispo Fernando. Relator, vereador Dr. Newton. Conclusão do parecer do relator pela aprovação das emendas número 1, de autoria do Bim da Ambulância, e a emenda número 2, de autoria do vereador Bispo Fernando. Em discussão. Não há quem queira discutir em votação com o voto do vereador Dr. Newton. Pela aprovação do meu parecer. Como voto do vereador Bim não vota a emenda número 1? Pelo parecer. Emenda não. Não do parecer. Como voto do vereador Bim da Ambulância? Ele não vota. Não pelo parecer? Eu não voto, eu não posso votar. Como voto do vereador da Farmácia? Com o relator. Essa presidência também vota de acordo com o relator. Fica então aprovado o relatório do nobre colega vereador Dr. Newton. Coloque em emenda aqui. Agora você já vai para o item 2. Bom, na item 2. Projeto de lei 1802/2015, primeiro turno. Emenda. Cria o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. CONDEA. Autoria, vereador Joel Moreira Filho. Relator, vereador Márcio Almeida. Conclusão do parecer pela rejeição. Em discussão. Não há quem queira discutir em votação com o voto do vereador da Farmácia. Com o relator. Com o voto do vereador Bim da Ambulância. Com o relator. Com o voto do vereador Dr. Newton. Com o relator. Essa presidência também se manifesta de acordo com a conclusão do parecer, porque então aprovado o relatório do projeto de lei número 1802/2015. Projeto de lei número 1856/2016, primeiro turno, emenda. Cria o serviço de mensagem WhatsApp BH Combate ao Mosquito, Aedes aegypti e da outras providências. Autoria, vereador Bruno Miranda. Relator, vereador Márcio Almeida. Conclusão do parecer pela rejeição. Em discussão. Não há quem queira discutir com o voto do vereador Bim da Ambulância. Está parecendo lance de leilão, velho. Esse presidente nosso aí está acelerado mesmo para poder tocar o barco. Com o relator. Como voto do vereador da Farmácia. Com o relator. Como voto do vereador Dr. Newton. Com o relator. Essa presidência manifesta também de acordo com o parecer do relator. Fica então aprovado o relatório do projeto de lei número 1868/2016. Não, 1868 mesmo, presidente. 1856/2016. Agora é o 1868. Agora é o 1868, porque eu estou andando rápido.
quero passar a presidência para o vice-presidente dessa comissão, Binda Ambulância. Projeto de Lei 1868/2016 em primeiro turno. Ementa. Dispõe sobre o programa Cães de Praça e dá outras providências. Autoria Márcio Almeida, relator Dr. Nilton. Conclusão do parecer pela aprovação. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o autor do projeto, Márcio Almeida, presidente dessa comissão. Esse projeto de lei que dispõe sobre a instalação de cesta de lixo em praças públicas para o recolhimento das fezes dos animais, para que sejam colocadas nessa cesta específica para isso. Então, é um projeto de lei de minha autoria. Eu quero contar com os novos colegas pela aprovação desse projeto. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, como vota o vereador Dr. Nilton. Com o meu parecer. Vereador Vereda Farmácia. Com o relator. Eu também manifesto favorável à relatoria apresentada ao PL 1868/2016 em primeiro turno. Devolvo a presidência ao novo presidente Márcio Almeida. Muito obrigado a todos aí pela aprovação desse projeto. Obrigado, doutor Nilton, pela conclusão, pelo relatório que Vossa Excelência apresentou pela aprovação. Projeto de lei de número 1899/2016, primeiro turno. Proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos e de qualquer outro produto fumígeno derivado ou não do tabaco, onde mencione e dá outras providências. Autoria, vereador Sérgio Pinho Tavares. Relator, vereador Vereda Farmácia. Conclusão do parecer pela aprovação. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o vereador Binda Ambulância. Eu acho que a relatoria aqui está um pouco contraditória com a realidade dos fatos. E eu acho que vai prejudicar muito o relator. Então, eu gostaria que o relator revisse para legislar em causa própria, velho. Eu acho que você está indo contra seus princípios, mas respeito a opinião. Muito bem. Mais alguém querer discutir? Não há quem queira discutir como voto o vereador Binda Ambulância. Com relator, mas com o pé atrás. Como voto o vereador Dr. Nilton. Com o relator. Eu também vou votar desde que proíba o vereador Veré fumar, mesmo ali nas dependências, ali, no lugar próprio, viu, Veré? Já está querendo colocar emenda no projeto. Vossa Excelência também de fumar ali no lugar apropriado para os fumantes. No fumódromo. Também manifesto de acordo com o parecer, fica então aprovado o projeto 1899/2016. O Veré tem que Outros votar, assuntos... presidente. O Veré não votou, não. Como voto o vereador Vereda Farmácia. Desculpe, vereador. Como diz o Bocão, como eu relato. Fica aprovado no projeto de lei número 1899/2016. Outros assuntos não tem. Partimos então para a audiência pública, de autoria do vereador Ronaldo Gontijo. Então passa a presidência para Vossa Excelência para conduzir essa audiência pública do Ronaldo Gontijo. Pode ir. Gentileza. Troca de cadeira para mim aqui. Quebrada essa aqui, então eu vou virar. Nada, meu. Vou tirar ela daqui. Troca para mim. Ok. É problema de idade, né? Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer os membros da Comissão de Saúde para que, em passar para mim a presidência dessa comissão, para que a gente possa discutir um pouco sobre a audiência pública que está em nossa pauta. Essa audiência pública foi requerida por nós, a Comissão de Saúde, para discutir a respeito de algumas denúncias chegadas aqui na Câmara a respeito do possível fechamento do ambulatório de fisioterapia e terapia ocupacional do Hospital de Lomberes.
para fazer parte aqui do nosso debate, a gente gostaria de convidar e antecipar os agradecimentos à doutora Paula Martins, que é superintendente do Hospital Municipal Odilon Beres. Nós gostaríamos também, doutora Paula, fica próximo ao microfone. Também gostaria de convidar para fazer parte do nosso debate o senhor Dr. Anderson Luiz Coelho, diretor-secretário presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, CREFITO, Minas Gerais. Obrigado, doutor Anderson, pela presença. Gostaria de perguntar se alguma pessoa aqui do nosso plenário está representando ao doutor Fabiano Pimenta, da Secretaria Municipal de Saúde. Ninguém da Secretaria? Vem representar o Fabiano também. Doutora Paula representa o Fabiano. Nós temos algum funcionário da fisioterapia e terapia ocupacional que presta serviço ao Odilon Beres, que gostaria de fazer parte aqui da mesa? Não? Então, nós convidamos também... Tem? Não? Nós convidamos também alguém lá da UFMG. A gente sabia que a professora Ana Maria Sete Câmara não poderia estar presente, mas ela ficou de conversar com a doutora Daniela, está aí? Doutora Daniela Vaz ficou de comparecer, no lugar da Ana Maria. Já chegou? Não? Então, mas eu acho que nós temos aqui um coro qualificado, né, para que a gente possa debater. Então eu queria, primeiramente, agradecer a presença e o respeito que a doutora Paula e o doutor Anderson têm com essa casa em vir aqui debater as questões de interesse da cidade. É público e notório que essa casa, um dos papéis principais é de permanentemente estar em fiscalizar os atos do Executivo. E aqui é uma caixa de ressonância, a gente recebe aqui todo tipo de informação, de reclamação, de sugestão, e uma das coisas que nós temos recebido aqui na casa, não só através do nosso gabinete, mas através dos outros membros da Comissão de Saúde, é possível fechamento do ambulatório do Hospital Odilon Beres. Então é nessa linha que nós estamos instalando essa comissão e vamos partir para o debate. E que gostaria também de registrar e agradecer com alegria a presença do nosso colega vereador Gilson Reis, do PCdoB, que é membro da Comissão de Saúde e também grande interessado na área de saúde, até como biólogo também, né, Gilson, nosso colega biólogo, e tem interesse em relação às questões da cidade. Eu queria, em rápidas palavras, dizer o seguinte: o que nos motivou, o que nos incomoda, é que, primeiro, acreditar que excelência em saúde ela é multiprofissional, né? Nós temos que olhar a questão da saúde como um todo, né? Nós sabemos muito bem o papel de cada um dos profissionais da saúde, né? Eu acho que não está aqui quem defenda a invasão de competência de uma ou de outra profissão, mas sabemos da importância de todos os profissionais e não foge à regra, presidente Márcio, a questão do fisioterapeuta nos ambulatórios dos hospitais. A gente batalha muito isso aqui há muitos anos. Sabemos da importância, por exemplo, da presença do fisioterapeuta em várias situações, em vários momentos e situações dentro de um hospital, né? Eu lembro aqui algum fato, assim, por exemplo, uma criança com hipóxia neonatal, obviamente ela depende diretamente de uma ação da fisioterapia lá no CTI neonatal, né? Questão de, por exemplo, um sequelado aí de AVE, por exemplo,
é outro quadro que a gente acha que é um atendimento de imediato dentro do hospital para depois ser liberado para casa, é extremamente importante. Então, dentro dessa linha, Davi, por favor. Dentro dessa linha, é que nos incomodou. É óbvio que a gente está aqui para debater, eu acho que a gente tem que ouvir, né? Tem que ouvir. E eu queria propor aqui uma dinâmica. A convocação de doutora Paula, como ela é a superintendente, ela é responsável pelo serviço do Odilon Beres, então, de todo o serviço ali existente. Então, ela, não sei se o plenário aqui, os membros dessa comissão concordam, que a gente ouvisse essas pessoas que foram convidadas, os vereadores, e a gente deixaria a doutora Paula para que possa, no final, comentar e se posicionar. Ou se a gente faz uma rodada sem levar em consideração essa situação que eu estou colocando, já que tudo aqui está sendo gravado, tem que ser no microfone. Então, doutor Anderson quer falar? Não? Doutora Paula só quer falar? Você acha que pode ser assim? Ô, presidente, você é do hospital? Não, ele é presidente do CREFITO. Do CREFITO. Eu acho que está faltando representação aqui do sindicato ou dos servidores municipais, que são os mais atingidos pelo processo. Tem gente do sindicato, acho que nós tivemos que convidar alguém para poder compor a mesa aqui. Tem gente do sindicato e servidor da área de saúde? Quem? Na realidade, não se inscreveu na entrada, por isso que não está aqui. Então, por favor, vem aqui. Estava aberto para o convite a todos da área de saúde. Registra, por favor, Registra, por favor. Cleide Donária, sou diretora do Sindibel. Cleide Donária. Cleide. Sindibel, não é isso? Sindibel. Doutor Nós também agradecemos a presença da Cleide, viu, Cleide? Obrigado. É interessante que a doutora Paula comece, até porque, igual você coloca como fechamento, é um redimensionamento. Eu acho que se ela explicar... Pode ser assim? Aí a gente faz um caminhamento. Então, o doutor Anderson do CREFITO está propondo que a doutora Paula ela comece explicando a situação que está acontecendo e a gente depois vamos nos manifestar e depois tem a réplica dela, tá ok? Doutora Paula, qual a palavra? E aí, doutor, trabalhando muito? Não para, né? Também ajuda a fiscalizar. Com a palavra, a doutora Paula. Boa tarde a todos. Vai passar, não? Então, em nome do vereador Ronaldo Gontijo, eu cumprimento essa audiência. Primeiro, esclarecer a falta de informação, que o contexto dito de fechamento, ele de fato não existe. O setor de fisioterapia do Hospital Odilon Beres continua funcionando no Odilon Beres, no ambulatório, da mesma forma com os pacientes inscritos. Então não tem nenhum fechamento. É só para deixar isso bem esclarecido, porque a pessoa que certamente demandou, ela se confundiu com as coisas. Primeiro, quando a gente fala nisso e concordando com o senhor, doutor Ronaldo, na verdade a saúde ela é um todo, e para a gente entender o que significa o Odilon Beres dentro desse todo, né, nós temos que entender qual é o contexto do hospital na cidade e dos cenários de saúde.
Então, o Hospital Odilon Berens, ele faz parte de um sistema de saúde, um sistema organizado de uma forma poliárquica, em que a atenção primária é o centro deste sistema. Então, neste centro do sistema, o hospital, as unidades de pronto atendimento, SAMU, CREAB, eles são movidos e se interagem nas chamadas redes. Então, por favor, poderia pôr o primeiro slide. E é preciso que a gente entenda também, não só isso, como é o contexto do que é. Pode passar assim, gente. Acho que dá para todo mundo enxergar se vocês não conseguirem pôr na forma de apresentação. É preciso a gente entender o que são redes, né? O Hospital Odilon, então, ele faz parte de uma rede. Hoje ele não se resume a um hospital só. Ele é um complexo assistencial, né, que envolve várias unidades em sua estrutura. A rede é um sistema que se articula para atender as demandas da população num determinado tempo, num determinado local. Então, assim o sendo, o Hospital Odilon Berens, ele, em seu complexo assistencial, pertence a uma rede de atenção às urgências. E, por isso mesmo, ele tem definido missão, visão e valores. Então, este é o sistema ao qual nós pertencemos na saúde, né? Onde vocês veem que tem a distribuição das unidades de pronto atendimento e dos hospitais, com um sistema de apoio no entorno. Próximo, por favor. E que nos permite fazer parte de uma rede, né, que realmente existe como uma resposta para atender as demandas e necessidades da população. Próximo, por favor, em determinado tempo e local. Neste local, que é a cidade de Belo Horizonte, com a população de 2.375.000, segundo o censo, é o último censo, né? E com uma região metropolitana de aproximadamente 5.300.000 habitantes. Temos que saber que Belo Horizonte ele congrega a maior parte dos serviços de alta complexidade e eles estão centrados nos hospitais. E que a nossa cidade, ela se organiza no que diz respeito à saúde e nas suas questões também administrativas, né? Em 9 regionais, na saúde são 9 distritos sanitários que são definidos em seu espaço físico, em sua população e na sua questão administrativa. Próximo, por favor. Dentro desse contexto, então, em sendo uma rede de urgência, onde está inserido o Odilon, nós temos 148 unidades de saúde, né, básicas de saúde, 9 unidades de pronto atendimento, sendo que uma delas pertence ao complexo assistencial. Um complexo assistencial que tem o seu centro, né, hospitais e, além disso, ambulatório. 6 hospitais de urgência, entre o João 23, o Hospital das Clínicas, o Alberto Cavalcante, o Júlia Kubitschek, o João Paulo II, o Risoleta Tolentino Neves, um SAMU e 20 equipes de SAD. Isso nos dispõe de uma rede de urgência de aproximadamente 5.516 leitos regulados pela CINT e 683 leitos de terapia intensiva, processando em torno de 18.000 internações. Próximo, por favor, via urgência. Então, a urgência participam vários entes. Próximo. E esses entes, eles se articulam nessa rede, né, de uma forma que eles se interpõem em funções e finalidades de maneira muito intercambiável e o próprio paciente circula na rede como as informações e os conhecimentos e as competências também circulam na rede. Então, nós temos no pré-hospitalar móvel o SAMU, no pré-hospitalar fixo, que também faz parte do nosso complexo, né, as UPAs e centros de saúde, o hospitalar, e o pós-hospitalar, que o SADS também está dentro do nosso complexo. O pós-hospitalar, o pré-hospitalar móvel, nós somos também base das unidades móveis do SAMU. Próximo, por favor.
Neste contexto, vocês têm uma visão panorâmica de todos os serviços que integram esse complexo assistencial. Próximo, por favor. Em que é o único municipal, que está na zona central de Belo Horizonte, né? Que está no eixo viário da região norte-sul, leste-oeste, que tem como referências, né? É referência para centro de saúde, para unidade de pronto atendimento, para a UPA, para a CINT, para o SAMU, e é responsável por capacitar profissionais de saúde, alunos, residentes e, principalmente, por responder às demandas de urgência de saúde que são colocadas pela população. Próximo. Neste complexo assistencial, nós temos um ambulatório de egresso, onde está o ambulatório de fisioterapia, o Hospital Dia, núcleo de cirurgia ambulatorial, no PAN Sagrada Família, o prédio central do Hospital Odilon Berens, o pronto atendimento, na verdade, quase que colada ao hospital, separado por uma rua, e a unidade Nossa Senhora Aparecida, que também é um outro hospital. E na missão, visão e valores do nosso complexo, nós temos a definição do que é cada uma dessas finalidades. Então, a nossa missão é prestar assistência de qualidade em urgência e emergência para a população viver mais e melhor. A nossa visão é ser um complexo assistencial integrado de atendimento de urgência e emergência, com gestão eficaz e com protocolos de segurança do paciente implementados até 2018. E os valores são desenvolver relações éticas, seguras e humanizadas na prestação do atendimento, reconhecendo a dor e o sofrimento dos pacientes familiares, a transparência nos processos, nas relações de trabalho e sociedade, compromisso com a população, com os servidores e com o trabalho em equipe, e o desenvolvimento de competência técnica e contribuir para a formação de novos profissionais. Essa missão, visão e valores foi recentemente revista, né? Nós chegamos lá e tinha uma missão, visão e valor descrita para 2009, 2013, 2012, fizemos a de 2013, 2016 e agora essa é de 2016 e 2018, que foi recentemente discutido institucionalmente. Próximo. E nessa resposta a demandas de saúde, de urgência da população, este complexo, então, ele tem ações e podemos dar exemplo agora concreto na epidemia de dengue, onde nós implementamos e fizemos a gestão e os atendimentos nas unidades de dengue, né, tanto nos CADs, quanto que são os centros de atendimento a dengue, quanto nas unidades de reposição volêmica, e também agora, frente a essa sazonalidade respiratória, damos a resposta no tratamento ortopédico eletivado, chamado TOI, onde nós somos referência para todo paciente cirúrgico que adentra dentro de uma unidade de pronto atendimento da cidade. Então, ele é direcionado aos nossos serviços para que seja operado em tempo oportuno, dentro da janela de oportunidade. Nós somos o apoio de pediatria das unidades de pronto atendimento da cidade. Realizamos as consultas chamadas WU, ou seja, consultas marcadas pela Central de Regulação de Consultas, como urgência para doenças vasculares e feridas. Somos o único hospital vaga zero para trombólise de hospital público. Então, a gente é a porta aberta para o AVC na fase aguda, para ser trombolizado. Temos compromisso com o mandato judicial da cidade. Respondemos ao atendimento das demandas com várias modificações em nossa estrutura e da própria nossa equipe para responder às demandas em períodos em que ela aumente. Somos referência para o atendimento de vítimas de violência sexual. Temos um serviço de geriatria firmado dentro do hospital, e este é dentro dos hospitais públicos, fora o Hospital das Clínicas, que é universitário. Nós somos o único hospital público como serviço específico de geriatria, apoiando as outras áreas. Recentemente, respondemos com uma expansão do serviço de urgência, né, e emergência, inclusive com leite e terapia intensiva. E temos
uma otimização do nosso sistema cirúrgico, dos blocos cirúrgicos. O próximo, por favor. E para que essas ações sejam, de fato, a gente alcance, né, essa necessidade da demanda da população por ser atendida, várias ações foram tomadas. A primeira fase do nosso plano diretor físico hospitalar, ela foi já implementada, que é a ampliação da unidade de urgência e emergência. Faltam 2 itens ainda a serem cumpridos. Nós já ampliamos leite de terapia intensiva, reorganizamos a unidade de atendimento ao acidente vascular encefálico, que é do AVC. Já estamos com a UPA operando. Fizemos uma ampliação de leitos de pediatria dentro da área do prédio do núcleo central. Reorganizamos a urgência odontológica e estamos agora na fase de reorganizar os leitos de triagem e ampliar os leitos de enfermaria. Próximo, por favor. E isso repercutiu com um aumento de internações no complexo em 42,7%, um aumento, ao contrário do que foi debatido inúmeras vezes, né, ainda no começo deste ano e no ano passado, do acesso aos leitos de emergência. Essa nova dinâmica da urgência do hospital permitiu um aumento em 45% do acesso aos leitos de sala de emergência. Ampliamos o acesso aos leitos de terapia intensiva em 100% e diminuímos, inclusive, a média de permanência no CTI adulto no último ano em 23,3% e fomos responsáveis nessa epidemia de dengue por atender 30% da demanda das notificações. Próximo. E nós temos como objetivos, né, muito claros, responder às demandas da assistência na urgência e emergência. E para que esses objetivos sejam cumpridos, é necessário que desafios sejam apontados. E esta é agora a nossa fase de um novo desafio que nos foi apontado, o próximo, que foi o desafio da sazonalidade respiratória, né, em que tem, como todos sabem, uma demanda grande de atendimentos nas doenças respiratórias, mas ela recai principalmente sobre as crianças. E também não é novidade para essa casa, existe uma insuficiência de serviços pediátricos, né, tanto na cidade e principalmente nas cidades do entorno, vizinhas. E neste momento atual do país, nós temos uma crise de saúde afetando de sobremaneira os nossos vizinhos, e isso tem aumentado em muito a nossa demanda nas questões pediátricas. E também é do conhecimento de todos, existe uma dificuldade em se completar escalas pediátricas por uma dificuldade de encontrar profissionais no mercado nessa especialidade. Próximo, por favor. E as facilidades que a gente tem, então, para enfrentar essa questão, esse desafio colocado, é que no complexo nós temos uma equipe de pediatria altamente envolvida, com uma possibilidade de reestruturação, e temos a questão de ser uma porta aberta para essa demanda pediátrica. E as principais dificuldades, na verdade, são a restrição da área física, né? O curto período de tempo que a gente tem para fazer essas adequações e a necessidade que a pediatria coloca para que ela possa se expandir e fazer frente a uma demanda de que isto ocorra dentro do prédio central. Então, essa questão ela foi discutida dentro da nossa reunião colegiada, né, do nosso colegiado gestor, dos gestores do hospital, e dentro do Conselho Local de Saúde. Próximo, por favor. E as possibilidades aventadas no espaço dentro do hospital foi o espaço do ambulatório de fisioterapia, porque ele apresenta ligação direta com o prédio central, ele está no mesmo nível, inclusive, do nível de atenção da urgência pediátrica, né? Já tem instalações próprias para deficientes, com vários banheiros. Temos também a possibilidade de poder fazer uma nova reorganização com a utilização do espaço para o qual o CREAB Centro-Sul foi recém-instalado, né, que é um espaço bem mais amplo, a possibilidade de reorganizar o serviço de fisioterapia
Lembrando que nós temos uma parceria com a UFMG neste atendimento fisioterápico no ambulatório e que essas questões elas são do cunho municipal e, evidentemente, elas são discutidas e se conta com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde para se resolver tanto a questão pediátrica quanto esta mudança da organização da fisioterapia. Próximo, por favor. E aí, então, o Serviço de Fisioterapia Ambulatorial do HUB é um ambulatório de egresso restrito à assistência de pessoas pós-alta do nosso hospital, né? Ela conta, no nosso quadro profissional de profissionais da instituição, com 2 profissionais de 30 horas, sendo que um deles ele fica dividido na sua jornada com o serviço de atenção domiciliar e 3 profissionais de 20 horas. Ele faz atendimento de segunda a sexta-feira, né? E ele conta com a parceria antiga com a UFMG, que é um estágio curricular obrigatório, que funciona só no período letivo. Então, nós temos que lembrar que de dezembro até o meio de março não tem atendimento, e nem em julho, por esse parceiro, né? E a média de atendimento, excluído, então, esse período, a UFMG, ela varia de 0, que é nos períodos que não tem, então, atividades escolares, a 130 pacientes, com uma média de 80 pacientes. E dos profissionais do HUB, uma média de 60 a 176, sendo uma média de 150. Lembrando que essa média de 150 na verdade, elevada pela presença do ambulatório de follow-up de crianças oriundas, nascidas no Odilon, que são acompanhadas ao longo de muitos anos. Então, não é que ela tenha uma frequência grande, mas ela começa com uma grande frequência a ser acompanhada e depois passa a ir uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, uma vez por ano. Então, isso eleva a média desses atendimentos. O próximo, por favor. Então, o resultado dessa análise, dessa discussão, foi levado ao serviço de fisioterapia com os nossos, então, profissionais, e fizemos, então, uma adequação, uma reforma da área, de modo a atender a necessidade da população, neste momento da sazonalidade pediátrica, e readequando a área física da fisioterapia do Odilon. Essa readequação, ela teve como base, isso foi uma coisa posta pelos nossos profissionais, que teríamos que ter um redirecionamento, então, dessa parceria com a UFMG, né, para uma área que fosse mais adequada na rede e, inclusive, possibilitando o acesso da população ao atendimento da Universidade Federal de Minas Gerais, que, uma vez realizado dentro do Odilon, era restrito apenas ao doente egresso do hospital. Então, poderia ampliar esse atendimento à população como um todo. E com o cuidado de fazer uma transferência responsável dos pacientes que estariam sob os cuidados da universidade. Então, essas ações foram feitas. O próximo, por favor. E a UFMG, então, foi convidada a participar de uma reunião na secretaria, a conhecer o CREAB Centro-Sul, e ela, então, foi deslocado esse atendimento da universidade, esse estágio obrigatório, para, então, o CREAB Centro-Sul. Eles, neste momento, estavam com 96 pacientes inscritos, né, em atendimento. Desses pacientes, nós fizemos o contato 1 a 1, o hospital fez o contato 1 a 1 com os pacientes. 54 pacientes desejaram continuar o seu atendimento sob os cuidados desse estágio curricular, então no CREAB Centro-Sul. 24 decidiram ficar dentro da instituição, ficaram então com os nossos profissionais. 5 pacientes eram de outros municípios, decidiram então ser direcionados ao município de origem, e 11 foram direcionados a outros CREABs por não desejar acompanhar a UFMG e por algum serviço, por alguma característica que não
tivesse, por exemplo, como atendimento específico de neurologia que não estivesse na nossa rede. E 2 pacientes, até este momento, nós não conseguimos ainda fazer contato para garantir essa transferência. Próximo. Esta é a nova fisioterapia, a nova instalação da área da fisioterapia. Então, até para deixar bem claro que o serviço não acabou, então aí vocês estão vendo a foto da instalação da nova área de fisioterapia. O próximo. Com os equipamentos, então, necessários ao atendimento. O próximo. Onde você tem mesas para fisioterapia motora da mão e macas, né, camas-macas para fisioterapia com o paciente, então, em posição de decúbito. Próximo. As barras. Próximo. Os pesos, as muletas. E essa mudança toda nos permite manter o atendimento com os profissionais do Odilon Berens, com média de 150 pacientes mês, e ampliar a agenda da UFMG no CREAB Centro-Sul. Próximo, por favor. E ontem nós sofremos uma inspeção do CREFITO, né, em nossa área. Disseram que era uma visita programada. Na verdade, no momento, eles não notificou de nenhuma inconformidade. Relatou que o serviço está regularmente inscrito, né? Não fez observações contra áreas, equipamentos e os profissionais. Ao final, foi relato dos profissionais que lá tiveram que os equipamentos, a área e o número de profissionais estavam em adequação com as normas. Próximo, por favor. E nós pudemos, então, com essa adequação, abrir o Centro de Atenção Pediátrico, chamado CAP, Pediatria, que permitiu ampliar 30 leitos de internação pediátrica, que conta com, na verdade, um RH de 2 pediatras plantonistas, um pediatra horizontal, uma enfermeira, cinto técnico de enfermagem, todo o apoio logístico de rouparia, lavanderia, nutrição, laboratório, radiologia. Próximo, por favor. Essas são as fotos do CAP. Até ele começou a funcionar na sexta-feira passada e até hoje já passaram por lá 80 crianças. Próximo. Próximo. Que nos permite, então, próximo, atender a essa demanda deste momento. Mas nós ainda temos mais a fazer, porque o futuro urge e tem muito mais demanda de saúde da população do que especificamente só essas. Então, para um futuro próximo, no nosso plano diretor de obras, nós ainda temos ainda ampliação das enfermarias de adulto, né, em número de leitos, da criação da unidade conjunta de CTI com 50 leitos numa mesma área física, no mesmo andar, a mudança do ambulatório, do serviço do ambulatório para o prédio onde está o pronto atendimento, a mudança e ampliação da farmácia e o almoxarifado também para o mesmo prédio, a construção da nova maternidade para assistência materna e infantil mais adequada, a ampliação do serviço de engenharia clínica e central de equipamentos, a mudança e ampliação para uma área mais próxima da casa da gestante, bebê e puérpera, que fica hoje numa casa alugada nas imediações do hospital, a ampliação da pediatria em área física, leitos e serviços, e um atendimento melhor às normas sanitárias. Próximo, por favor. Eu agradeço a atenção de vocês, estou à disposição para as perguntas que vocês necessitarem. Muito obrigado. A explanação da doutora Paula. Queria passar, dentro da nossa dinâmica, primeiro a palavra para o doutor Anderson do CREFITO. Bem, primeiramente, boa tarde, presidente da sessão, doutor Ronaldo Contígio, nosso colega fisioterapeuta, obrigado pelo convite e pela propositura
desta audiência. Bem, da mesma forma que você coloca, nós do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional recebemos rotineiramente diversas demandas e a gente busca identificar a procedência ou não dos fatos, mesmo que desses fatos às vezes decorram outros. Tá? Então, no primeiro momento, a gente até acredita que, em tese, a atividade finalística do hospital não seria um ambulatório, né, de pacientes terceiros, sendo que a prefeitura contém outras redes. Agora, não há como não admitir que todos nós temos um carinho pelo serviço que fez parte da história, faz parte da história da fisioterapia na cidade, no município, e da formação de muitos egressos, uma vez que a formação da UFMG passa por lá. E a partir daí também desse serviço e dos profissionais que lá tiveram, uma estrutura, até o colega vereador, enquanto a doutora Paula falava, questionava, e a piscina terapêutica que tinha lá, né, assim, para fazer fisioterapia aquática, que foi desativada com um relato de que existe infiltração na piscina e que nos nossos levantamentos junto ao profissional que atende na piscina, pelo menos não houve observação de nenhuma irregularidade na piscina ou uma apresentação de um laudo com essa falha técnica da piscina e se houve, por que não, o cuidado com o patrimônio público por parte da gestão de não deixar chegar nisso ou outras soluções com essa piscina, porque segundo o relato, parece que a superintendência, né, vocês colocaram que a piscina está comprometida, mas não apresentou um laudo e a profissional que trabalha com a piscina também nunca teve essa situação. E aí, assim, o fato, né, dos levantamentos que nós fizemos em relação, e aí, assim, foi uma inspeção programada não só no hospital, como nos outros serviços de reabilitação ambulatorial do município, né? Realmente, assim, eu anotei da apresentação da doutora Paula os dados que a gente já conhece, que realmente são grandes, né? Uma população de 2.375.151 habitantes no último censo, fora, somado a região metropolitana, 5.300.000 habitantes. Então, realmente é uma população muito grande e, sem dúvida, que a prefeitura tem insuficiência de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais na rede. E uma vez que ainda temos em Belo Horizonte, isso não é, né, uma situação só de Belo Horizonte, muitos municípios ainda vão nessa linha, a questão do fisioterapeuta, todos são generalistas, mas formam generalistas, mas não tem muitas vezes essa questão na rede pública dos atendimentos especializados, né, dos atendimentos por especialistas profissionais. A própria doutora Paula Martins, quando coloca os serviços do hospital, ela coloca, porque o serviço de pediatria, o serviço de maternidade, o serviço de obstetrícia, e na fisioterapia a gente sabe que o foco do hospital estava trabalhando com ortopedia e neuro, além do follow-up das crianças. E aí, quando a gente fala da neuro, uma outra situação que a gente precisa de repensar, que quando você fala que o Hospital Odilon Berens ele está restrito aos próprios pacientes que foram internados e submeteram a procedimentos e não abertos como toda a população, não é um serviço que a região pode contar para a demanda espontânea ou encaminhamentos de outros setores. Em contrapartida, nós vemos lá um serviço de excelência e referência, principalmente no acompanhamento do paciente que teve procedimento por AVE, que é um diferencial que o hospital tinha, né, e hoje com a capacidade diminuída, do paciente que foi atendido na intercorrência do AVE, e para quem é da área da saúde sabe muito bem o quão é diferente o resultado que se atinge num atendimento precoce, né? Esses pacientes já iniciavam tratamento ali e faziam essa referência diretamente para o hospital.
E aí, um outro fato que a gente não pode ser hipócrita de não acreditar e de não ressaltar aqui, é o fato de que, ao longo do tempo dos anos, nós temos uma capacidade instalada muito maior do que a equipe de profissionais hoje existentes, porque ao longo dos anos em que foram tendo aposentadorias, desligamentos, transferências, não houve também um planejamento por parte da gestão, talvez por falta de interesse, por outras prioridades, por um planejamento diferente alheio ao nosso conhecimento hoje, de não ter uma recomposição desse quadro. E para nós do Conselho, que a gente, além de todo o carinho com o serviço, a preocupação com o atendimento e a não solução de continuidade desses atendimentos, os atendimentos prestados pelos estagiários da UFMG, tal como pelos próprios profissionais, quando em férias, sempre ficaram desassistidos, né? Ora, pegados casos que poderiam ter mais evidente um prejuízo real no desempenho, né? E eleito esses casos para deixar com outros profissionais. E aí é lógico que a qualidade assistencial cai. E quando a gente fala em realocá-los para outros, né? Uma dúvida. Nos surgiram várias dúvidas, porque tanto a UFMG, à época, quanto os profissionais nos procuraram. E aí, assim, por mais que sejam servidores, eu acho que é entendível até o fato de não estarem presentes aqui, talvez se fazerem representados por sindicato, porque é um elo mais fraco, se sente fragilizado, dependendo da exposição, né? Então, esses profissionais, eles foram caminhando para uma desinformação do que realmente estava acontecendo. A piscina, hoje ela está com o material depositado dentro dela, né, para essa reforma. Esses leitos, a senhora nos disse que foram abertos 30 leitos, e pela foto ali até, né, se a gente puder reparar, assim, eu não sei, mas não vi ali acomodação para o acompanhante dessas crianças, né? E assim, e não sei, né, como está isso em questão até da própria vigilância sanitária, igual você disse que vai melhorar, atender de forma melhor as normas, né? Eu não sei se sou limitado, mas para mim ou atende às normas ou não atende melhor ou pior, né? Mas assim, mas entendo perfeitamente a busca pelas adequações, que eu acho que isso tudo tem um prazo. E aí, quando a gente foi buscar os outros CREABs para ver para onde seriam realocados esses pacientes, né, parece que a opção de primeira escolha foi o CREAB Centro-Sul, não é isso? Do encaminhamento desses pacientes que estavam de Lombernes. Posso terminar tudo, né? Então tá. E aí, assim, eu não sei a questão, assim, se houve oferta de transporte sanitário para esses pacientes, né, para que não tivesse solução de continuidade, e uma vez que esses CREABs hoje já tem uma fila de espera, que, assim, quando a gente busca em alguns dados, né, do DataSUS, a gente vê um atendimento até, assim, um bom encaminhamento, pelo menos até o próprio Hospital de Lombernes, quando você diz que de janeiro a março fica zerado, e aí você explica que tem o follow-up que mantém um atendimento nesses períodos, a gente tem a produção no DataSUS nesses meses de janeiro a março, e não tão diminuídos com a retirada da UFMG. E mesmo assim, hoje, considerando o PAN, Sagrada Família, o Hospital de Lombernes, Centro Geral de Reabilitação, o PAN Padre Eustáquio, nós temos um percentual de atendimento de procedimentos fisioterapêuticos ambulatoriais, em média, em 2015, pelo menos, 19% estavam no Hospital de Lombernes.
Então, assim, o fato de isso ser colocado para os CREABs, se isso não vai sobrecarregar a fila, porque quando a gente fez o levantamento pelo nosso departamento de fiscalização, a gente constatou que todos os CREABs têm alguma fila de espera, que, conforme o relato para nós, uma média de 45 pacientes, esperando, né, em casos mais graves, 30 dias, em casos menos graves, 60 dias. Pelo menos o relato, né, ao entrar aqui na sala, encontrei com Bruno, né? Sérgio. E ele mesmo estava colocando enquanto paciente que, dependendo do caso, quando se considera que é um caso mais crônico e que não tem uma resolutividade, essa fila pode realmente ser muito mais demorada. Então, assim, e aí quando coloca assim, no primeiro momento causou estranheza para todo mundo, porque a própria UFMG, até a véspera dessa mudança de fato da estrutura, não sabia o que fariam com os estudantes, até que pelo menos os professores, a coordenação do estágio, a supervisora, tanto que a gente chegou a discutir possibilidades, e quando teve a reunião com o secretário, até eles me falaram que tinha, eu falei assim, olha, se quiser eu acompanho, até para a gente buscar esclarecimento e formas, mas aí fui informado que, infelizmente, o Fabiano, né, o secretário de saúde, acreditava que seria melhor vocês acordarem o realocamento do estágio somente com a UFMG para resolver a situação do estágio, uma vez que a solução de continuidade do tratamento vocês estariam caminhando e já teriam adequado essa forma, mesmo nos relatos de pacientes, de profissionais e professores, isso não está claro ainda. Então, eu acho que basicamente, assim, do que eu queria estar levantando inicialmente seria isso, né? E entendendo perfeitamente que a adequação do hospital ela pode trazer uns benefícios para um outro setor, que o hospital está numa crise de sazonalidade, de demandas de epidemiologia de doenças respiratórias, né, pelo que você coloca, da pediatria. E o fato de hoje ter uma equipe reduzida e reduzir o espaço de atendimento para adequar a equipe, né, assim, parece, isso aí é uma questão, chega a ser óbvia, né? Se eu tenho uma estrutura instalada e não recomponho, a partir do momento que eu tenho uma estrutura diminuída, um recurso humano diminuído, eu posso reduzir o espaço e reduzir a minha capacidade de atendimento. Então, acho que isso aí é a minha fala inicial, né? Acho que... Obrigado, doutor Anderson. Queria passar para a sua manifestação a representante dos funcionários, e ela também é diretora do Sindibel, né? A Cleide poderia dar a sua contribuição. Cleide, por favor. Boa tarde a todos, né? É muito importante essa iniciativa da comissão, do Ronaldo Gotijo, de ter chamado esse assunto aqui, né? Porque nós estamos, do Sindibel, estamos tentando abrir a discussão, tanto com a doutora Paula e tanto com o Conselho Municipal de Saúde, desde setembro do ano passado, quando a gente esteve lá fazendo uma visita, conversando com os profissionais, e a gente não teve sucesso nessa situação. E a gente percebe, né, que a gestão da urgência de Belo Horizonte, onde é representado pela Paula Martins, todos os momentos que a gente vai discutir a urgência, é a doutora Paula que está, né? Se for discutir Odilon, é ela. Se for discutir UPA 1º de maio, é ela. Então, assim, ela está presente em toda a discussão da urgência de Belo Horizonte. E ela não, assim, a urgência de Belo Horizonte, a gestão, ela não faz questão nenhuma de ouvir os trabalhadores. Ou escuta e fala, não, eu mantenho a minha posição. Então, o diálogo não é verdadeiro, né? A gente tenta fazer a discussão de vários pontos dentro da urgência de Belo Horizonte e não é aceito. Sempre prevalece, né, o punho de ferro da gestão de Belo Horizonte nesse momento. Isso é o que o trabalhador tem sentido a todo momento. O trabalhador de toda a urgência de Belo Horizonte, das UPAs, do Odilon Beres, do Nossa Senhora Aparecida, né? E na questão da fisioterapia não foi diferente.
a gente colocou, né, que a gente queria a otimização desse espaço, né? Igual o doutor que colocou, a gente queria outros profissionais efetivados para aquela área, né? Poderia, se quisesse, abrir, né? Ampliar o serviço, abrir. E a outra situação, que é bem reduzido na nossa cidade, lugares que tinham uma piscina igual àquela, né? Para o tratamento específico e tudo, muito importante para a cidade. E aí a gente sente que aqui eles fecham serviços assim, de uma maneira bem peculiar, né? A questão de hoje ela ter colocado aqui o Nossa Senhora Aparecida como hospital, tem uma UPA tuchada dentro daquele hospital. E não foi uma discussão clara, e não foi uma discussão com os trabalhadores. Até hoje tem uma dúvida sobre essa situação daquele hospital e a UPA Nordeste, do Hospital Nossa Senhora Aparecida. E a questão da fisioterapia, nós estivemos lá, tentamos conversar juntamente com os profissionais existentes, para que tivesse ampliação desse espaço, mas assim, ela falou, não é a nossa missão, e não é a nossa missão, e não discute mais, sabe? Então assim, a gente sente que o CREAB Centro-Sul, ele foi mudado, ele né, melhorou o espaço físico dele, mas o Odilon era um serviço a mais na cidade. Né? Então, assim, a gente não pode ficar fechando, não é, ela está colocando aqui que não está fechando o serviço, mas está mudando a característica do serviço, desde que tira aquela piscina para fazer o atendimento ali. A outra situação que a gente vê muito clara nessa cidade, né, que a gente foi mexida aí nos NASFs, na questão da fisioterapia, também está reduzindo, está modificando, está ampliando o número de equipes que estão para esses profissionais, porque tiraram 39 profissionais do NASF na cidade, inclusive, né, mexeu com os fisioterapeutas. Então, a gente vai ter uma sobrecarga muito grande nesses CREAPs. Então, a gente deixa aqui a nossa posição. O Sindibel, ele é contrário a essa modificação que está ocorrendo agora na fisioterapia. A gente gostaria que fosse discutido realmente com a população dessa cidade, né, em vários fóruns, que fosse chamada uma plenária grande aqui com os usuários desse sistema. Não só com o Conselho Municipal de Saúde, pode ser convocado também, mas com quem está usando a fisioterapia dessa cidade, né? Para que a gente tivesse realmente uma amostragem das pessoas que estão tendo necessidade desse serviço. E a gente gostaria que fosse ampliado, que não fosse fechado aquela piscina lá. Sabemos da necessidade premente que tem a questão da pediatria nessa cidade, né? As UPAs no final de semana muitas vezes não tem profissional. Já estivemos nessa casa aqui para discutir a questão da pediatria. Não se pode colocar uma necessidade premente da cidade em discussão a outra, né? A gente precisa de ampliar todos os serviços. Seja bem-vinda a pediatria, é muito importante a pediatria, mas nós não podemos colocar a fisioterapia de lado por causa da pediatria, né? E a gente sabe que a recuperação da qualidade de vida das pessoas que têm acidente vascular cerebral, igual ela colocou, acidentes, né, de moto, de carro, essas pessoas também precisam da fisioterapia para voltar a ter uma qualidade de vida. E é isso que nós queremos aqui na nossa cidade, que tenha cada vez mais ampliação de serviço, e não redução de serviço, modificação da qualidade do serviço. Essa é a Cleide Donária, que é diretora de políticas sociais do Sindibel. Vereador Veré da Farmácia, membro da Comissão de Saúde, Vossa Excelência, gostaria de manifestar? Não, só quero agradecer a Ana Paula, doutor Anderson, Cleide, né, por essa, e você, Ronaldo, parabenizar por essa audiência, né, porque é de suma importância o hospital, né, ainda mais o Odilon Bedes, com que atende a população de Belo Horizonte, cidade vizinha, né, e é só isso, e a presença da Ana Paula, né? Doutora Paula. Doutora Paula, obrigado. O nosso presidente dessa Comissão de Saúde, o vereador Márcio Almeida, Vossa Excelência, gostaria de manifestar? Ronaldo, eu quero ouvir primeiro a Paula, porque foi feitas umas perguntas, né?
Aí depois vou pelas considerações finais. Ok. Pois não, só Obrigado. Vossa Excelência que manda, o presidente Obrigado, da comissão. Eu gostaria também que o nosso colega vereador Gilson Reis pudesse manifestar antes de voltar para a doutora Paula. Vereador Ronaldo Montijo, parabenizá-lo pela audiência. Eu estive nesses últimos 2 meses, 2 vezes, lá no Centro de Fisioterapia lá do Gelon Benes, convidado pelos trabalhadores do local. Tive a oportunidade de ir lá, conhecer o espaço e saber da importância daquele espaço para um hospital daquele tamanho. Mas antes de fazer a consideração sobre a questão do espaço, a Paula fez aqui um arrazoado do projeto de saúde para o município. E eu, a semana que vem, na comissão, espero um tempo maior, eu estive no Sindicato dos Médicos essa semana passada, uma reunião longa com eles, com alguns outros profissionais, Ministério Público de Saúde, onde existem 60 itens, um TAC firmado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte em relação à saúde do município, que está profundamente doente. O Ministério Público deu 60 dias para resolver os problemas, porque não vem cumprindo com várias questões que estavam acertadas. Essa comissão teve a oportunidade, ao longo desses últimos 2 anos, de visitar centros de saúde, o Hospital do Barreiro, que tem 45 pessoas internadas no universo, no hospital gasta não sei quantos milhões, 450 milhões por ano para essas questões. Nós fizemos aqui uma audiência pública sobre o Odilon. Vamos fazer uma nova, não sei se já foi aprovada aqui na comissão, nós já apresentamos um requerimento, você já chegou, presidente? Já foi aprovada uma nova audiência, porque há vários questionamentos sobre as mudanças ocorridas no Odilon e na UPA, inclusive com mortes de pessoas que nós estamos levantando em relação ao problema do atendimento. Então, mudanças que vieram ocorrendo ao longo do tempo e o aprofundamento da crise da saúde do município. Então, essa é uma questão que nós vamos tratar semana que vem. Nós fizemos, Ronaldo Contígio, uma reunião, um seminário sobre urgência e emergência aqui em Belo Horizonte, onde que as questões levantadas pelas várias pessoas que tiveram vão demonstrando que nós estamos aqui numa situação de muitas dificuldades em Belo Horizonte. Porque eu queria escutar da Paula o que se propôs lá. Ela falou todo do programa, do projeto deles, ela ficou 95% falando do que nós já sabemos, e que não estava na presença dela. Nós queremos saber sobre a questão da fisioterapia do hospital. Então é impressionante, presidente da comissão. Nós temos um hospital que atende milhares de pessoas, e foi dito pela Paula, doutora Paula, é um hospital porta aberta, Ronaldo Contígio, você é da fisioterapia, porta aberta para acidente vascular, AVC, trombose. E nós sabemos que a trombose, por exemplo, é um tipo de doença que você tem a fase crítica, aguda, a crônica, e que na fase crônica, aguda, você já pode, inclusive, entrar com a fisioterapia, que isso poderá, lá na frente, resolver em grande parte os problemas motores das pessoas. 1.412.000. Para 2 fisioterapeutas. 2 fisioterapeutas no hospital porta aberta, eu estou falando um item da saúde, que é o acidente vascular. Se você tem fisioterapeuta disponível para poder resolver esse problema nas primeiras horas, estou falando isso que eu tive parentes que tiveram, minha irmã, você conhece, a Jaqueline, fisioterapeuta, professora da Universidade Católica, foi sua professora. A minha tia teve as primeiras horas da fisioterapia, resolveu grande parte das sequelas que teriam no futuro. Então, olha só como que a doutora Paula vem aqui falar. Nós estamos fechando uma área extremamente importante para o hospital, profundamente hipertrofiada, não dá condição de atender sequer as pessoas que chegam no hospital para ser atendido, para poder pegar uma outra área que deve também ter para os seus problemas. Não estou dizendo que não tem problema na área da pediatria, mas isso você tira um lugar que poderia funcionar e ampliar o serviço nesta área, para poder colocar. Depois nós vamos ter que fazer uma nova visita ao Odilon, depois eu não vi as fotos, vi inclusive o espaço lá, pode ser que há problemas, não sei. Mas vejam só, Vera da farmácia, faz uma proposta e vem com a mesma metodologia. Quem é daqui do Odilon, não sei se tem pessoas do Odilon, não negocia, não conversa, Veré, não negocia, Ronaldo Contígio.
Como é que chama o senhor do Cefito? Confito? Anderson. O Anderson fala, a Universidade Federal sequer sabia do processo, ele acabou de falar isso aqui, não foi contactada. É um convênio que já tem alguns anos que são estudantes da universidade. Os servidores falaram que é a mesma coisa. Então, toma as posições, a revelia, sem negociar, sem discutir, sem conversar, fecha um setor estratégico do hospital, no hospital porta aberta, como já disse, e está tudo bem, 95% da estrutura e tal, não estamos fazendo aqui. Então, é lamentável essa forma de tratar a saúde. É lamentável. Foi assim na questão dos médicos da urgência de emergência. Só que os médicos resistiram, denunciaram, né? Aqui que era para ser feito uma semana seguinte, demorou 4, 5 meses, e continua com os problemas estruturais que nós denunciávamos lá atrás. Tem funcionários do hospital que sabem o que estou dizendo aqui. Nós tivemos agora, naquele segundo andar da UPA, um negócio, não tem um banheiro. Ronaldo Contígio, nós temos lá 150, 200 pessoas internadas, não, aliás, tem banheiro. Tem 4 banheiros que não cabe uma maca para atender 200 pessoas com dengue, com problemas de diarreia. É um negócio inacreditável, impressionante que nós estamos vendo. Então, a minha indignação, ela já vem sendo acumulada na questão da saúde ao longo do tempo. Vou apresentar 60 questões envolvendo o Ministério Público aqui. E acho que o CEFIT, é CONFITO, né? CREFITO. Eu acho que de entrar com ação na justiça, denunciar. Sabe por quê? É impressionante. O número de funcionários, 2, aliás, é 1 ou 2, não sei. 5. São 2 com tempo integral de 40 horas e 3 com tempo parcial de 20 horas. Para atender ao ano, 1 milhão, lógico que não é todo mundo. Não. O serviço específico de fisioterapia, 12.500 procedimentos fisioterapêuticos. Então é um negócio impressionante. Então eu penso que nós temos uma estrutura montada, já de 20, 30 anos, estrutura montada, com a piscina. Porque eu estava vendo ali as fotos que a Paula mostrou aqui nessa audiência pública, parecia uma academia, porque a piscina, a área de gelo, a área aquela questão de purpurina, não, parafina. Não vi nada disso. Desapareceu tudo, o Ronaldo Contígio. Aí apareceu umas macas, umas bengala. Olha, isso aqui é brincar com a saúde das pessoas. Então, nós vamos denunciar, já denunciei aqui na Itatiaia, eu estive lá 2 vezes, conheço o espaço, e vem aqui anunciar que resolveu o problema da pediatria. Ora, ninguém aqui é contra resolver o problema da pediatria. O problema é a gente ter um hospital de porta aberta para pessoas que potencialmente poderão ter problemas sérios de motores, que é os acidentes vasculares, e não ter uma estrutura no hospital ou ter reduzida o que já era totalmente reduzido. Então, eu acho que vocês deviam entrar imediatamente na Justiça, Ministério Público, denunciar, nós vamos denunciar. Os trabalhadores, o Ronaldo conclua aqui, não tiveram, porque é uma pressão muito grande no hospital. Uma pressão, imagina, quem te procurou, me procurou também, não está aqui agora, com medo. Com medo de participar da audiência pública. Imagina, um servidor público, fisioterapeuta, com curso superior, está com medo de participar de uma audiência pública com a presença da Paula. Olha só onde nós chegamos. Então, acho que nós precisamos tratar esses assuntos com mais clareza. E nós vamos voltar no Dilon Bergs. Okay. Nós vamos aprovar aqui a audiência, nós vamos na UPA, vamos no Dilon, vamos lá embaixo lá ver a situação, porque a insatisfação é latente de todos os profissionais. Eu tive aqui na semana passada 30 profissionais do Dilon Bergs comigo no meu gabinete, denunciando um tanto de coisa. Então, nós vamos tratar, mas eu espero que vocês da fisioterapia denunciem isso, porque isso é um crime. Eu vou concluir, tá? É um crime contra a questão da saúde como um todo. Porque a saúde não é só médico. Não é só atender o problema lá do AVC, do acidente, do politraumatismo. Não. As consequências disso depois. E isso está sendo negado ao cidadão, como aqui está sendo denunciado um cidadão que veio aqui precisando de atendimento e não tem vaga na rede para poder atender, como ele, como é que você chama? O Sérgio, como dezenas, centenas de outros, não tem lugar e ainda fecha um dos poucos que tinham para atender tanto externamente como internamente que eles precisam de ser atendidos. Então, é lamentável essa posição e nós vamos denunciar isso. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Gilson Reis. Eu queria passar, por último, para o Sérgio. O Sérgio gostaria de falar, pediu, acho que ele é usuário de lá, né, me parece? Meu nome é Sérgio Felipe Cesário. Eu
cheguei a conhecer lá a unidade lá do Odilon através de um amigo meu que trabalha lá no Odilon. Não vou divulgar o nome dele até para não sofrer represálias, né? Que parece aí que os funcionários estão sofrendo represálias aí. Bom, o que eu queria falar é o seguinte: eu não sou a favor de se criar outros, como que eu posso falar mais claramente? Outros serviços? Outros centros, que ajude outras pessoas, mas não sou a favor simplesmente em virar e acabar com espaço lá que já tem no Odilon Berto, se reduzir esse espaço, porque para virar falar que não tem redução, isso é mentira, porque existe uma redução clara. E outra coisa, né? O número de funcionários para poder atender a demanda que tem lá humanamente é impossível, né? Se atender o tanto de usuários que tem lá. Eu mesmo não consegui entrar lá por causa do número de pessoas que tem na fila. Então é muito fácil aí, eu esqueci seu nome, meu doutor. A doutora Paula. Falar que tá tudo bem, que tá tudo funcionando, porque que nem falaram isso, se os funcionários da própria unidade não estão aqui, realmente deve ser por pressão, porque eu realmente estou aqui a convite de um determinado funcionário aqui. Então realmente tem que ser visto as denúncias, porque eu não sei o que tem de errado, mas com certeza dessas denúncias aí, alguma tem fundamento, porque não tem condição isso não, Tá bom, Sérgio. Obrigado pela sua participação. Olha, gente, a audiência nós temos, inclusive, tempo regimental para que a gente possa concluir. A gente, obviamente que essa audiência, ela surgiu de várias manifestações, doutora Paula, de usuários, de funcionários e tudo, e essa casa tem que cumprir esse papel, né? É óbvio que a gente respeita, eu particularmente, eu confesso que eu só recebi através de denúncia, eu não tive oportunidade de visitar, né? Diante de tudo que foi falado aqui, algumas coisas me chamaram a atenção. A questão do número reduzido de profissionais, né? Eu acho que eu fiz 5 profissionais, né? Parece que 2 de tempo, 30 horas e 3 de 20, né? Para uma demanda tão grande, eu acho que ali produz pacientes assim, tipo, a questão, lá funciona o CTI neonatal também, não? Funciona também, né? Eu acho tão importante, eu não sei, sabe? Eu não sei porque uma ventilação mecânica, essas coisas, seria tão importante. É óbvio que não é culpa da doutora Paula, porque essa questão de contratação, de achar que precisa ou não, de achar que a fisioterapia é importante ou não, eu acho que é uma luta que a gente tem que continuar, até porque nós acreditamos da importância desse profissional lá no ambulatório e também no próprio hospital, né? Já tem gente que defende um fisioterapeuta full time no CTI, né, na questão da ventilação mecânica. Alguém fala, mas não precisa. Eu queria contar um fato que aconteceu comigo na Santa Casa, eu e meu filho mais novo lá, o Gustavo, chegamos para visitar um rapaz que trabalhava com a gente na pastelaria, e ao que nós entramos assim, doutor Anderson, chegou um enfermeiro e falou, Gustavo, rápido, vem aqui, vem para você ajudar aqui, tal, vai ajudar aqui. O Gustavo é meu filho fisioterapeuta, tinha feito estágio na Santa Casa, estava num reboliço total na questão da ventilação mecânica lá de um paciente, né? E buscaram um fisioterapeuta na hora para poder fazer parte da equipe, para ajudar e tal. Eu estou falando isso porque eu acho que
que hoje a gente fica muito preocupado da falta de... Eu vi falando aí, me parece, a questão do NASF, né? O NASF foi uma conquista. O NASF surgiu, viu? Eu vou te falar uma coisa. Esse NASF surgiu do debate aqui nessa casa, quando nós lutávamos para ter o fisioterapeuta no PSF. Aí o Verso era secretário, foi para Brasília trabalhar na secretaria, levou experiência daqui e criou-se o NASF nacionalmente. Partiu do pequeno exemplo, Gilson, que seria, que parecia que era... disse que eu estava lutando para uma profissão que era pura e simplesmente fisioterapeuta. Não, mas né, o NASF surge daí, de um debate nessa casa. Colocamos aqui nessa casa mais de 1000 profissionais da área de saúde discutindo isso, né, no governo, o Elvésio era secretário, e me parece que é um avanço você ter o NASF funcionando lá na regional, mesmo que não tenha condição de fazer visita domiciliar, todos aqueles que necessitam, né? E a gente que é da área, eu também, por acaso, eu sou fisioterapeuta, eu tive experiência assim de pacientes que eu sabia, se já não tivesse ido lá na casa, né? Eu participei de uma situação que uma pessoa foi de um acidente de moto, 48 dias com ventilação mecânica, já dispensado para casa, com traqueostomia, e não dava para ir para o laboratório, teve que ir na casa dele. Chegamos lá totalmente hipotônico, Anderson, totalmente sem condição de nada, de tronco, membro, nada, né? E a nossa ação ali, questão de 30 dias, para encurtar o dia que eu fui lá despedir, que eu não podia mais ficar, foi ele que foi me receber na porta, um pouco sequelado ainda do lado direito e tudo. Aí eu fico pensando, esse menino de 23 anos, se não fosse essa intervenção de fisioterapia domiciliar, com 30 anos estava morto, cheio de escara e tudo. A gente fica pensando quanto que seria importante isso aí. Lógico que isso é uma coisa muito mais ampla, né? Eu queria, doutora Paula, antes que Vossa Excelência, que vai encerrar a nossa discussão, eu queria propor à comissão, para ver se delibera, a gente fazer uma visita ao Hospital de Lomberes, assim, e eu gostaria de ser convidado aí com essa comissão. Eu não sou da comissão, eu sou da Legislação e Justiça, me colocaram numa comissão que não tem nada a ver comigo. Ronaldo, mas eu nós estamos fazendo uma visita, inclusive não só no hospital, mas também na UPA, é uma requerimento nosso. É bom visitar, eu acho que é a nossa função, né? Eu acho que e lá embaixo também está acontecendo, né? Lá, entendeu? Fazer uma visita técnica, como nós já fizemos no final do ano passado, porque há muitas denúncias lá dentro, nós queremos lá novamente compreender o que está acontecendo. Eu queria ser convidado, e também eu queria, só para terminar, eu tenho uma obrigação de registrar aqui, nós teríamos, e depois que terminar a audiência, essa ata solicitando aqui que seja encaminhado para cópia dessa ata, para registrar do promotor de justiça, doutor Nélio Costa Dutra Júnior. Ele solicita a cópia dessa audiência pública, ok? Anotar, por favor, aí. Então, com a palavra, doutora, da ata, no final, com as considerações finais, doutora Paula, promotor de justiça, doutor Nélio Costa Júnior. Eu solicito a cópia. Primeiro, nós temos que desmistificar uma coisa. Ao contrário do que o Anderson, a Cleide, o Gilson e o Sérgio falaram, não está se encolhendo o serviço nessa cidade. A capacidade instalada dos fisioterapeutas do hospital ambulatorial, ela permanece, e a capacidade instalada do FMG, ela permanece com vistas à ampliação no novo setor do CREAB. Então, não está diminuindo o acesso. Assim, eles podem ser, lá no novo CREAB, eles podem inclusive ampliar o acesso. E aí, na reunião que nós tivemos com a própria universidade, a escola, né, de fisioterapia, ela foi clara em dizer, através do seu diretor, que eles têm intenso interesse em ampliar essa oferta deles. A outra coisa no que diz respeito ao cuidado que nós temos com os nossos pacientes. Quando nós falamos da reformulação da unidade do AVE, dos cuidados do AVE, passa por ela também a reformulação do atendimento ambulatorial multiprofissional, como foi, assim, na verdade, no começo dessa reunião, enaltecido pelo senhor, doutor Arnaldo, dizendo da importância dessa cuidado multiprofissional. Então,
Este cuidado multiprofissional é feito por uma equipe. Nós temos um ambulatório de AVC, de egresso do AVC, onde tem fono, físio, enfermeiro, médico, assistente social, que fazem esse cuidado. Temos também uma equipe específica no serviço de atenção domiciliar, que é uma equipe de cuidados diferenciados, ou seja, de cuidados multiprofissionais, que é a equipe da EMAP, onde tem fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, que faz esse suporte e a transição do cuidado, uma vez tendo tido alta esse paciente do cuidado, então, multiprofissional do nosso ambulatório de egresso, para a atenção primária. Então, nós temos muito zelo, realmente somos um serviço de excelência no atendimento do AVC e muito zelo pelo paciente, pelo outro. Doutor Ronaldo, eu queria só esclarecer uma coisa, nós não temos só 5 fisioterapeutas, inclusive foi muito bom o senhor tocar neste fato da terapia intensiva e também o senhor tocar, doutor Anderson, na nossa capacidade instalada. Foi nessa gestão que foi reconhecida a necessidade do fisioterapeuta 24 horas no CTI, que antes não existia no Odilon. Nós colocamos fisioterapeuta 24 horas no CTI, o Fernando está aqui e pode dizer, fomos nós que ampliamos então a equipe, então não tem uma contração da equipe de fisioterapia. Ela inclusive foi ampliada. E em todos os serviços do hospital, que antes não tinha, nós procuramos colocar um fisioterapeuta dedicado, porque a fisioterapia, ela se dividia por áreas, então ela ficava olhando, por exemplo, a clínica médica e mais um outro setor, mesmo fisioterapeuta. Então nós tivemos o cuidado e o zelo de implantar o cuidado do fisioterapeuta, porque a gente entende que o cuidado do paciente, ele é um todo. Ele não se faz com cuidado de uma única especialidade ou uma categoria profissional. Ele precisa de um todo. Então, nós tivemos esse zelo e esse serviço, inclusive, foi ampliado por nós. E essas equipes de fisioterapia, elas foram, na verdade, compostas, porque elas estavam sem a sua totalidade na integralidade. Por exemplo, na terapia intensiva, que não tinha esse cuidado a todo momento. A UFMG, ela, na verdade, a reunião que eu tive com eles, eu achei que eles já teriam finalmente assinado um convênio conosco. Eles estão no hospital de forma irregular desde o começo. Eles jamais assinaram um convênio conosco. E nesta reunião, um dos diretores falou assim, não, acho que ainda não assinou. Na verdade, eles se negam a assinar este convênio institucional, então eles realmente estiveram lá todos esses anos de uma forma de parceria ilegal. Então, eles foram agora para o CREAB Centro-Sul, já na perspectiva de firmar essa parceria, esse convênio, porque com a secretaria eles têm convênio. Tá? Então, é para deixar isso muito claro, porque é bom. O Fabiano tem um ditado que é ótimo, o secretário doutor Fabiano, que é cruzar tape em GAI. Então, é muito bom, é uma pena eles não estarem aqui, mas é muito bom que as coisas sejam esclarecidas. E, inclusive, assim, para a rede, é muito ruim ações que sejam sazonais. Realmente, não tem um hiato do atendimento, porque os nossos profissionais, eles continuam, doutor Anderson. A UFMG, ela para nesse período e os nossos profissionais continuam. Então, não existe o hiato, porque, na verdade, os nossos profissionais continuam com o atendimento. Aqueles pacientes, é exatamente o que o senhor descreveu, aqueles pacientes que são ditos que precisam de maior cuidado, eles absorvem os demais, a UFMG dá alta no período das suas férias, da sazonalidade. E eu falo com muita tranquilidade, porque eu sou professora da universidade. Então, essa sazonalidade, ela existe dentro da universidade, nas ações que a universidade presta. A outra coisa que a gente quer destacar é que nós estamos, acho que talvez seja a única cidade que, em meio a essa crise que está acontecendo no Brasil, ela tem ampliado os seus serviços. E assim, a nossa cidade, ela tem ampliado o serviço e o nosso complexo assistencial, ele tem ampliado o serviço. Então, de forma alguma,
nós estamos encolhendo o acesso aos nossos serviços. O Sérgio, na verdade, ele não teve acesso ao nosso serviço porque ele não teria. O nosso serviço ele não é aberto, ele é um serviço de egresso do hospital. Então, ele não teria como ser inscrito no hospital. Nós mantemos o atendimento fisioterápico, na verdade, até especializado. A gente tem a questão da fisioterapia ambulatorial que cuida da mão, a fisioterapia que cuida do motor, membro inferior. Nós temos a fisioterapia dentro do cuidado do AVC que cuida do paciente egresso do AVC e temos dessa que cuida do neonatal e da pediatria, que é no follow-up. Para além disso, a única coisa que eu queria ressaltar para vocês é que não existe nenhuma ação no hospital coerciva contra pessoas que discordem das ações tomadas por nós. Na verdade, as ações tomadas por nós, elas não são individuais, elas são ação coletiva, discutidas nos nossos fóruns técnicos, inclusive sempre discutida com o nosso conselho local. Então, tanto esta ação de remodelagem da fisioterapia, ela foi discutida e, inclusive, a área física participou do planejamento da área física e a própria fisioterapia, os funcionários da fisioterapia da reabilitação ambulatorial, eles sentaram e desenharam a área que seria necessária a eles. Então, foi desenhada junto com o arquiteto e, inclusive, modificações depois que eles, com a obra já andando, que eles sugeriram foram acatadas. Eu acho que esse contexto é muito bom ficar claro, porque o que às vezes se diz não é realmente verdadeiro. O único funcionário, o único fisioterapeuta que está aposentando foi que não participou dessa discussão. Todos os demais que estão no serviço participaram da discussão e talvez vocês podem ter ideia no dia da visitoria do CREFITO, a fisioterapeuta que estava então na área, ela foi muito clara em dizer isto e dizer que eles escolheram o layout deles, a área física que eles estariam, entenderam o contexto das necessidades, reconheceram que eles tinham uma área subutilizada, uma área grande subutilizada dentro do hospital. E para além disso, gente, nós temos que lembrar uma coisa, esse ambulatório é um ambulatório de egresso, né, dentro de um hospital que tem a missão de urgência. Então, assim, nós não temos a intenção de acabar com o ambulatório de egresso dentro do hospital de urgência, porque o egresso faz parte da transição do cuidado. Então, nossa missão é o cuidado de urgência. E, dentro dessa missão, faz parte a transição de cuidados. Quanto à piscina, a fisioterapeuta que trabalhava nessa piscina, ela não é uma fisioterapeuta do nosso quadro, é um contrato da secretaria. Ela está atendendo todos os pacientes da fisioterapia da piscina, eles continuam em atendimento dentro do hospital, pelos fisioterapeutas em solo, inclusive pela profissional que está lá. E a piscina, ela apresentou problemas em sua caixa de máquinas com vazamentos que atingem a estrutura daquele prédio. A nossa manutenção, então, viu isso, nos notificou que isso estava acontecendo, nos comunicou que isso estava acontecendo. Tem laudo técnico disso, Paulo, para apresentar para a gente? A obra... Você podia requerer o laudo técnico dessa piscina. Olha, eu vou falar para vocês. As questões... Às vezes você fala de coisas aqui que tem que ser comprovadas, né? É, vereador, laudo técnico as questões do hospital, elas são tratadas dentro do hospital. Olha só, queria vereador, que ela municipal de Luz, tem que respeitar a Câmara. Nós somos eleitos para fiscalizar o poder público. Nós estamos fiscalizando. Vereador. Então é preciso que você mande para nós. Nós vamos fazer o requerimento solicitando os laudos técnicos da questão da piscina, porque não basta somente vir falar. É preciso comprovar também. Pois é, vereador, mas isso pode ser... Só respeito, porque nós estamos aqui fiscalizando uma área de saúde importante. Não é assim. As palavras vão para o ar e resolve o problema. Vossa Excelência faz parte da comissão. Nós vamos deliberar daqui um pouquinho, inclusive a visita. E pode deliberar... aí essa piscina foi interditada e ela vai ter que passar por uma intervenção grande e que neste momento, dentro dos recursos disponíveis dentro do hospital, ela não é
um dos recursos que possa ser aportado prioritariamente. Nós estamos, todo mundo sabe, é o país inteiro numa crise financeira e, obviamente, todas as instituições, inclusive o hospital. Muito obrigado, doutora Paula. Eu queria o seguinte, eu queria agradecer muito a presença do Fernando Melo, do Rafael Jota, do Jonas, lá do CREFITO, do Fábio Maia, do Caso Apolinário, lá do Sindibel, o Ralph, José Ângelo Salles dos Santos, Maria Lúcia Silva e Salles, o Sérgio Felipe. A gente gostaria de agradecer muito a presença do Reginaldo César, da Cleide Donara. Muito obrigado por você ter participado com a gente. É importante o papel seu enquanto sindicato e como funcionário. Eu acho que amplia muito o debate e favorece aí os encaminhamentos dessa comissão. Obrigado, Cleide. Obrigado mesmo, a sua presença foi importantíssima. Eu queria agradecer demais a presença do atuante presidente do CREFITO, que criou nova era. Hoje nós está sendo destruída na cidade de Belo Horizonte, senhor presidente. Hein? Está sendo destruída na atual gestão na cidade de Belo Horizonte, como Vossa Excelência me denunciou. Pois é, mas eu estou dizendo que o CREFITO, o nosso presidente Anderson do CREFITO, tem participado muito dos debates em relação às questões da saúde dessa cidade, coisa que há muito tempo a gente não via. Doutor Anderson, muito obrigado. E Vossa Excelência tem mostrado assim um avanço, né, na defesa dos profissionais da fisioterapia e da terapia ocupacional, que é muito importante também. Queria dizer o vereador presidente Márcio Almeida e Veré da Farmácia e Gilson Reis, antes de passar a bola para vocês, agradecer muito e, sinceramente, eu acho importante que as pessoas venham aqui na casa respeitando esse espaço e, com todo o respeito, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Paula, que é a superintendente do Hospital de Lomberes. Só uma questão de ordem. Qual é o encaminhamento da sua audiência pública em relação a esse fato tão grave? Tem alguma deliberação? Temos, sim. Nós estamos, inclusive, passando já para o presidente, nós queremos, nós buscamos debater a situação. E agora, essa comissão vai deliberar, inclusive nessa comissão que Vossa Excelência faz parte, vão deliberar, inclusive, a solicitação a respeito do laudo, da piscina. Isso é um direito dessa casa. Nós vamos tirar aqui também, através dessa comissão, eu quero ser convidado, já falei com o presidente, a visita ao Hospital de Lomberes, né? O nosso papel aqui é debater, levantar as situações, né? Tivemos aqui... o Ministério Público pediu, inclusive, a cópia dessa ata, desse trabalho que foi feito hoje aqui. Não se encerra aqui, obviamente, nada se encerra. A criação do mundo continua inacabada. Então, não vai ser o Hospital de Lomberes que acabou aí, né? Tem muita coisa pela frente. Eu tenho que agradecer. E, obviamente, Gilson, o CREFITO tem alguma opinião sobre isso? A CREFITO, sim. Sobre alguma proposta para ser encaminhada à comissão? Nós vamos solicitar, o CREFITO já foi, inclusive, visitar, nós vamos solicitar. Agora, a Comissão de Saúde tem todo o direito e o dever de solicitar relatório do CREFITO, relatório da parte nossa, nós sabemos disso, nossa obrigação. Então, vocês têm todo direito. Eu não sou da comissão, eu fui motivado a pedir à comissão. Me deram a honra de presidir, que eu não deveria nem estar presidindo aqui, que o presidente é o Márcio Almeida, que sempre preside com muita competência. Queria agradecer a todos e, da minha parte, viu, Márcio, você, Veré e Gilson Reis, agradecer o espaço. E dizer o seguinte, que, para mim, nós continuamos no debate, vamos continuar fiscalizando e tudo, é nossa função. E o que, no fundo, o que nós queremos é que o usuário, o cidadão seja respeitado, seja bem atendido. É isso que é o fim de tudo, né? Então, é meu estilo, é o que eu acho que tem que ser feito e continuaremos. E aqueles que nos solicitaram, que a gente fizesse essa audiência pública e tudo, nós vamos mandar cópia dessa reunião para as pessoas que nos solicitaram, com total certeza, tá bom? Devolvo a presidência ao Márcio Almeida para que ele possa encaminhar e encerrar. Bom, a pedido de Vossa Excelência, vereador, nós estamos já aproveitando que dá quórum aqui. Só levantar uma coisinha. Tem uma resolução da Anvisa, 7/10/2013,
que prevê que o fisioterapeuta tem que ter pelo menos 18 horas no CTI. Eu não sabia disso. 18 horas. 24 horas. São 18 horas no mínimo. São 18 horas na UTI adulta e a portaria 930, 24 horas. Aí eu falei, pessoal, vocês têm até 24. Queria que Vossa Excelência permanecesse aqui para a gente fazer a aprovação, então, dessa visita técnica, uma vez que não tem nenhum pedido na nossa comissão para essa nova visita técnica. Então, já estamos apresentando o requerimento aqui, né, para o dia 7 de junho, presidente, às 9h30 só da manhã. incluir nessa visita técnica a UPA. Não, essa é específica para cuidar existe uma da solicitação fisioterapia. Presidente, existe uma solicitação. Olha só. Desse assunto olha só. Presidente, existe uma solicitação dos servidores do hospital para que nós façamos uma nova visita ao hospital, então, uma nova visita à UPA e também nós aprovar. Bom, então eu não vou dar coro para a gente provar, tá certo? Então pode até entrar. Se pode você, entrar com o requerimento agora. Entra com o requerimento agora, faz o requerimento agora. Eu quero incluir nesse requerimento que nós façamos uma visita então, ampla ao hospital e à UPA, a todos os lugares. Como é que sua Vossa Excelência fala que então não vou sair para dar coro? Não, eu estou negociando com Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência age dessa forma? Então, vou sair para não dar coro? Assessoria, se você poderia acrescentar a todo o hospital. Não é dessa forma que a gente trabalha, não. Eu me encaminhei a Vossa sair para não dar coro, se eu me encaminhei a Vossa Excelência dizendo que eu gostaria... Admiro Vossa Excelência como vereador aqui, mas essa comissão nós não aceitamos esse tipo de pressão, não. Não precisa gritar, que eu sei gritar também. Não, mas que Vossa Excelência está agindo de uma forma... Eu sei berrar. Não precisa gritar. Eu estou fazendo aqui o seguinte, incluir o hospital e a UPA, só isso. Acrescenta por Eu sei gritar também, grito muito forte. Acrescenta por gentileza aí, porque Vossa Excelência é muito mal educado. Respeita, não precisa gritar. Acrescenta aí por gentileza, então, Vossa Excelência. Eu não vou permitir em nenhuma audiência pública, como presidente dessa mesa, que vereador age dessa forma. Atropelando a conversa grita comigo, que eu sei gritar. Abaixa sua voz, abaixa sua voz, abaixa sua voz. Abaixa sua voz. Inclui, por gentileza. Está incluindo? Está incluindo. Gostaria que... Não, estou esperando só o requerimento, não vamos colocar em votação. Primeiramente, então, antes, para a gente fazer a votação aqui do requerimento, eu gostaria de agradecer a Paula Martins por ter feito essa explanação aqui para todos nós, porque tenhamos conhecimento da realidade, o que está acontecendo no Odilon Beres. Doutora Anderson, sua vinda foi muito importante para que a gente esclarecer as coisas que estão acontecendo no Odilon. Parabéns, muito obrigado. Você, Cleide, né? Cleide, muito obrigado. Você colocou muito bem as questões que são cobradas lá pelos funcionários, usuários. Então, parabéns pela sua explanação também. Quero dizer a todos vocês... Eu gostaria só que a gente, do sindicato, né, pudesse estar presente no dia da visita também. Sim, já está fazendo um requerimento, está incluindo você, doutor Anderson, vai nos acompanhar, e os vereadores dessa comissão, inclusive o Ronaldo Montijo, nessa nova visita técnica, para o dia 7, viu, Ronaldo? Você não está saindo não, né? Vamos só provar aqui, peraí, aguarde um pouquinho. Mas o Ronaldo não é da comissão, não precisa... Não, mas eu quero que ele fique aqui, eu estou pedindo para ele ficar, só se ele tiver outro compromisso. Né? Essa comissão está entrando com requerimento, então a comissão, né? Senhor presidente, requer essa comissão nos termos regimentais a realização do evento conforme solicitado abaixo. A finalidade será a visita técnica ao Hospital de Lomberes para tratar questões relacionadas ao serviço de fisioterapia da instituição, assim como a unidade de pronto atendimento do Hospital de Lomberes e ao próprio hospital. E ao próprio hospital? Atendimento ao hospital. Tá bom. Né? Fica marcado, então, tem um horário à disposição aqui para o dia 7 de junho, às 9h30 da manhã. Terça-feira, às 9h30 da manhã. Presidente, queria solicitar o acompanhamento da TV Câmara. Presidente, só queria ver a questão da data, que tem audiência pública marcada
nessa casa, nesse mesmo horário. Então, talvez no dia 8, no dia 9, um outro dia. Dia 9. Mas tem audiência pública nesse dia, nesse horário? Não aqui, na comissão, em outra comissão marcada por mim, no mesmo horário. Mas Daria pra ser no dia mas 9? no dia, está marcado dia 7? Dia 7. Vamos ver outra data, então. Dia 5. Dia 5, que dia que é? Terça-feira. Não, dia 7 é terça-feira. Dia 8, quarta-feira? Dia 9. Dia 9. Quinta-feira. Dia 9, quinta-feira? Pode ser, Verete? Quinta-feira, então dia 9, o mesmo horário? 9h30 da manhã? Dia 9 a Paula não pode nos receber, ela tem compromisso. Vamos marcar outra data? Dia 10. Dia 10? Pode, Paula. Dia Dia 10 vai dar na... Sexta-feira. Sexta-feira. Ok, vereador? Beleza. Ok? Sexta-feira, dia 10, às 9h30, então. Com acompanhamento técnico e da TV Câmara, por gentileza. Tem que colocar em votação, Okay? senhor presidente? Vamos colocar em votação agora. O requerimento não tem número ainda, então vamos colocar em votação. Em discussão, não há quem queira discutir. Em votação, como voto vereador Gilson Reis. Pelo requerimento, senhor presidente, desculpa a alteração, mas faz parte do nosso debate. Obrigado. Como voto vereador, vereador Farmácio. Pela aprovação do requerimento. Esta presidência também manifesta de acordo com o requerimento. Fica aprovado, então, o requerimento visita técnica no Hospital Odilon Beres, no dia 10, às 9h30 da manhã. Incluindo a visita, solicitamos, inclusive, o acompanhamento do Dr. Anderson e da Cleide. Não é isso? E mais... Dr. Anderson, da Cleide, me ajuda aí, por gentileza. Dr. Carlos Apolinário. Dr. Jonas Costa Silva. Ok? Dia 10, às 9h30 da manhã. Nada mais havendo se tratar. 16 horas e 5 minutos. Damos por encerrada essa reunião da Comissão de Saúde e Saneamento. Muito obrigado a todos e boa tarde.